Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Branco, advogado e professor de Direito Administrativo. A matéria que nós vamos ver hoje é a Responsabilidade Civil do Estado. Essa matéria é muito interessante, muito mais legal, por exemplo, do que licitações, muito mais legal, por exemplo, do que controle. É uma matéria viva em que você tem muitos exemplos na prática. Essa é uma matéria que as bancas adoram colocar em seus concursos. A FGV, a FCC, a CESP, todas elas gostam de cobrar essa matéria, cada um a seu modo. Então nós vamos ver aqui os fundamentos da responsabilidade civil do Estado. O foco de hoje vai ser a responsabilidade civil do Estado por atos administrativos, certo? O fundamento dela está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. É ali que nós temos a responsabilidade civil do Estado perante atos administrativos. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade de fazer o parágrafo, então eu vou ensinar aqui rapidamente antes de nós começarmos a aula. Imagina que tem dois S's, isso mesmo, dois S's. E dois S's resolveram ir a um show de rock. Ai, como está legal esse show de rock, meu amor. Ai, é verdade. Nossa, eu não enxergo nada. Ai, você não quer subir em cima do meu ombro? Então imagina que o S namorado e a S namorada subiu em cima do S namorado para que eles fossem ver o show. Olha só, aí um subiu em cima do outro. Oh, você agora sabe fazer o parágrafo, não fica aquelas coisas tudo errada que ninguém sabe fazer parágrafo, beleza? Bom, a aula não é de artes, é sobre responsabilidade civil do Estado. Então vamos lá. Aqui nós temos o texto que está lá no artigo 37, parágrafo 6º. Vamos fazer uma leitura e já ir desmembrando, porque se tem uma coisa que nós do direito não gostamos é esse texto todo corrido, agoniante. Vamos desmembrar, isso é uma dica para vocês, fica mais fácil de entender. Então vamos lá. Primeiro, nós observamos aqui que nós temos as pessoas jurídicas de direito público. As pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público, pessoal? Isso mesmo! União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. É muito importante que você que está estudando direito administrativo saiba quais são as 6 pessoas jurídicas de direito público, e são elas: União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e as fundações públicas de direito público. Então vamos continuar a leitura do artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público, ou seja, essas aqui, e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Bom, quem são as de direito privado? As de direito privado prestadoras de serviço público. Acabei de ver que aqui está errado. Responderam é no passado? É responderão. Responderão. Eu não vou apagar, certo? Eu vou fazer aqui em cima mesmo, né? E tá tudo certo. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, quem pode ser, Matheus? Eu lhes digo, podem ser aqui as empresas públicas, porque são todas pessoas jurídicas de direito privado, as empresas públicas, e cuidado com a pegadinha. Pessoas jurídicas de direito privado podem integrar a administração? Sim. E empresas públicas, apesar do nome ser público, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Temos aqui também as sociedades de economia mista, certo? E ainda, depois de um entendimento doutrinário e jurisprudencial, se pacificou também o seguinte: nós podemos colocar aqui as concessionárias e as permissionárias. Mas professor, as concessionárias e as permissionárias não fazem parte da administração. Acertou, miserável. Mas, como elas prestam um serviço de interesse público, elas também vão se encaixar aqui nesse conceito. Então vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público, ou seja, essas aqui, e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, que são essas aqui. Ah, lembrei de uma aqui também. Podemos colocar aqui as fundações públicas de direito
privado. Então, as pessoas jurídicas de direito público, essas aqui, e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, ou seja, essas aqui, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Bom, o que significa isso aqui? Significa que, quando um agente público, agindo enquanto agente, ou seja, no seu exercício de função, e ele causar um dano ao particular, quem vai responder é o Estado, porque o agente público em serviço, quem responde não é ele. Quem responde é a pessoa jurídica da qual ele faz parte. Veja outra coisa interessante aqui. Quando você lê as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Você vê aqui algum elemento subjetivo? Você vê aqui a necessidade de comprovar dolo? Você vê aqui a necessidade de comprovar culpa? Não. Isso porque, nesses casos aqui, nós dizemos que a responsabilidade do Estado, ela é objetiva. Objetiva. Então, as pessoas jurídicas de direito público, isso é uma coisa que a gente sempre fala grudado no direito, né? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público responderão pelos danos que seus agentes, agindo enquanto agentes, ou seja, nessa qualidade, causarem a terceiros. Aqui é uma coisa muito importante. Se o agente público não está em serviço, não está no uso de suas funções, o agente público responde pessoalmente. Se ele está no exercício de alguma função, quem responde é o Estado. Então, por exemplo, imagina um motorista de uma ambulância do Estado. Ele, andando de ambulância em serviço, atropela um particular. Ele causou um dano ao particular. Quem responde é o Estado. Porque o agente público dirigindo a sua ambulância, ou se for uma Kombi, dirigindo a sua ambulância, ele estava em serviço. Então, quem responde é o Estado. Agora, esse mesmo agente público, de folga, tranquilo, indo dar uma voltinha na praia, né, para ver como é que está o movimento, se a quarentena já passou, se ele, de folga, atropela um particular, quem responde é apenas ele. É isso que está escrito aqui, beleza? Então, vamos ao final desse artigo. As pessoas jurídicas de direito público, que são União, Estado, Territorial e Municípios, outra coisa que a gente sempre fala grudado, União, Estado, Territorial e Municípios, Fumboniures, Brigo Limora, né? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado ou prestadores de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Responsabilidade objetiva. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Opa, aqui é um pouco diferente. O que significa esse assegurado o direito de regresso contra o responsável? Significa que o Estado, sendo condenado, depois que ele pagar a indenização ao particular, ele pode acionar o agente. O agente é o responsável. O responsável aqui é o agente. Então, o Estado pode acionar o agente público depois de condenado perante o particular. Só que essa responsabilidade do agente será uma responsabilidade subjetiva, porque aqui é necessário comprovar dolo ou culpa. Aqui nós temos o fundamento da famosa ação regressiva ou a famosa ação de regresso, ação regressiva ou ação de regresso. Vocês já notaram, vou até falar baixinho, vocês já notaram que o direito é um pouco centro-espírita, é um pouco espírita, é um pouco místico? Tem o legislador. Vamos ver o que o legislador quis. Aí nós temos as entidades, as entidades. E aí você pode fazer uma ação regressiva. Bom, então, o que o artigo 37, parágrafo 6º está dizendo é que, perante as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviço público, a responsabilidade é objetiva. E depois o Estado pode acionar o agente e, nesse caso, a responsabilidade será subjetiva, certo?
Então aqui nós podemos fazer um exemplo. Imagine a seguinte situação. Imagina que nós temos um agente público, só que ele está deprimido, ele está um pouco triste, porque Minha esposa terminou comigo na quarentena. imagina que esse cara, ele está mal, ele passa as noites em claro, ele toma remédios, ele tá tomando remédio, eu não aguento mais essa solidão, ele toma remédios, ele não aguenta mais a tristeza, fumando muito. A vida está difícil para ele. Totalmente deprimido, acaba pegando no sono. Acorda mal, desnorteado, completamente perdido. Pega a sua ambulância e vai trabalhar. E aí, de repente, ele está andando desgovernado, pensando na morte. Morte, não. Pensando na sua mulher que o deixou. E tem um pedestre atravessando a faixa. Uma velhinha. Ai, meu Deus do céu, não devia ter saído na quarentena. Eu vou pegar coronavírus. Só que daí, ele não vê ela. E aí, câmera lenta. Ele... Imagina que o agente público dirigindo a ambulância do estado em serviço atropela a velhinha. Vem os paramédicos. E ela volta. Mas ela sofre uma série de danos materiais. Também pelo abalo psicológico, ela alega, ela acredita que sofreu danos morais e ela agora quer entrar com uma ação. Se o agente público atropelou ela em serviço, no exercício de suas funções, o particular, aqui no caso a velhinha, vai poder acionar apenas quem? O Estado. Mas eu não posso entrar contra o agente também? Não. Eu só posso entrar contra o Estado. E aqui a responsabilidade, como você aprendeu comigo, é objetiva, certo? Imagina então que a ação corre, etc e tal, e o Estado é condenado a pagar uma indenização para a velhinha que foi atropelada no acidente. Depois, o Estado pode fazer o quê? O Estado vai então ingressar com uma ação contra o agente. E você viu comigo que contra o agente a responsabilidade é subjetiva. Então aqui o Estado pode acionar o agente e aqui a responsabilidade é subjetiva. Tudo bem? Esse é o entendimento predominante. É o entendimento da maioria da doutrina e é o entendimento também de bancas como a FGV. Agora, existem alguns autores que dizem o seguinte: cara, eu tenho o direito, se eu souber o nome do agente, de entrar diretamente contra o agente se eu quiser, porque eu não posso ser tolhido desse direito. José Carvalho Filho, por exemplo, compartilha desse entendimento, que se eu quiser, eu aciono também o agente. Mas o entendimento que predomina, Acertou. com certeza o editor vai me zoar com isso, o entendimento que predomina é que eu só posso entrar com ação contra o Estado, ok? Bom, em termos aqui de prescrição, existem várias teorias, tá? O particular, ele tem quanto tempo para acionar o Estado? A prescrição é de 5 anos, a partir do evento danoso. Aqui é tranquilo. E o Estado contra o agente? Aqui existem diversas teorias. Alguns dizem que o Estado tem 3 anos, seguindo a regra de prescrição do direito civil. Alguns dizem ainda que seria 5 anos, usando um argumento analógico, se aqui é 5, aqui também é 5. E existem alguns ainda que, se aqui o objetivo é apenas reparar o dano, a ação de reparação de danos seria imprescritível. Certo? Muito bem. Essa é a ideia geral do artigo 37, parágrafo 6º. Voltando um pouco aqui agora, tem uma coisa interessante aqui. Está faltando algumas pessoas aqui. Quem está faltando? Está faltando as pessoas jurídicas de direito privado que exploram atividade econômica.
Imagina, Banco do Brasil, Caixa Econômica são pessoas jurídicas de direito privado, não que prestam serviço público. Elas exploram atividade econômica. Nesse caso, elas não entram aqui no artigo 37, parágrafo 6º. E em relação às pessoas jurídicas de direito privado que exploram atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. Em relação às pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, aí sim, a responsabilidade é objetiva. Bom, pessoal, continuando o nosso estudo, a responsabilidade objetiva, então, ela é a regra geral da responsabilidade civil do Estado. Nossa, agora que eu vi que tem aqui uns objetos que não podem aparecer. Muito bem. A responsabilidade objetiva é a regra geral da responsabilidade civil do Estado, beleza? Depois nós vamos ver alguns casos em que a responsabilidade pode ser subjetiva em outros vídeos, ok? Não esquece de curtir, compartilhar. Se você está vendo no IGTV, dá aí um coraçãozinho. E se você está vendo no IGTV, acesse também no YouTube e veja lá e curta e compartilhe, é muito importante para mim, ok? O Brasil adota, então, como regra, a responsabilidade objetiva do Estado. E a responsabilidade objetiva do Estado, ela se divide em dois tipos: teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. Bom, a teoria do risco administrativo é uma teoria que diz assim, olha, o Estado responde objetivamente, mas tem situações em que eu vou excluir a responsabilidade do Estado. Existem, então, nesse primeiro exemplo, causas excludentes de responsabilidade. Já a teoria do risco integral, que também é uma subdivisão da responsabilidade objetiva, ela é muito mais pesada. Ela diz o quê? Que não existem excludentes de responsabilidade. É como se o Estado pudesse ser responsabilizado por praticamente tudo. Uma coisa que concurso cobra muito é pergunta de concurso. O Brasil adotou como regra geral a teoria do risco administrativo. Então, essa é a regra geral. Ou seja, o Brasil, o Estado brasileiro e os seus entes federados respondem de maneira objetiva pelos danos causados a particulares. Só que existem causas excludentes de responsabilidade. Então, aqui existem algumas excludentes. Lembre-se que essa é a regra geral. Então, se te perguntarem no concurso, o Brasil adota como regra geral a teoria do risco administrativo, que diz que o Estado responde de maneira objetiva, mas existem algumas situações excludentes. Que situações excludentes são essas? Bom, a primeira causa excludente é a culpa exclusiva. Imagina a pessoa deprimida com a quarentena, não aguenta mais essa vida de quarentena, toma café, fica em casa, de pijama o dia inteiro, não pode sair, não pode ir no bar, já acabou com a adega em casa, e aí, triste, ela resolve andar pela rua, e aí ela pensa o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou me matar a mim mesmo, tirando minha própria vida, vê uma viatura da polícia militar passando e se joga na frente da viatura, morrendo. Hip. Veja, esse dano a essa pessoa só se deu por sua culpa exclusiva. O Estado não tem nada a ver com isso. Por isso, aqui é uma causa excludente de responsabilidade. Outra causa excludente de responsabilidade é a culpa exclusiva de terceiro. Argumento muito utilizado quando acontece furtos em vias públicas, não é mesmo? Você tá lá andando na rua, tranquilão, de boa e tal. Aí chegou o cara, é maluco, passa a grana aí, filha da porra, dá o dinheiro. Ai, meu Deus, dá a grana aí. Eu não vou dar dinheiro, não. Eu peguei o auxílio emergencial agora. A família da vítima, então, resolve ingressar com uma ação contra o Estado, porque as facadas aconteceram numa rua pública. Isso vai funcionar? Não. Por quê? Porque esse dano só se deu por culpa exclusiva de um terceiro. O Estado não tinha nada a ver com isso. Então, aqui é uma causa excludente de responsabilidade, certo? Nós podemos ainda colocar aqui caso fortuito ou força maior. Por anos e anos, os doutrinadores têm se degladiado sobre o que seria o caso fortuito e
o que seria a força maior, mas eles nunca chegaram a um consenso. Chegam até a ser contraditórios. Vou dar um exemplo. Tem alguns autores que falam que o caso fortuito é um caso que não poderia ser previsto. Uma manifestação de pessoas numa rua que acaba destruindo as fachadas das lojas. E a força maior seria uma força maior que a força humana, os eventos da natureza. Mas tem alguns autores que justamente invertem. Eles dizem que os eventos, as manifestações que geraram a depredação de fachadas de lojas é uma força maior que a força do Estado de coibir. E que a enchente ou o evento da natureza, que seria o caso fortuito, porque não pode ser previsto com precisão. Diante dessa confusão toda, o melhor que você tem a fazer é o seguinte. Primeiro, trate-os como sinônimos. Autores mais jovens de direito administrativo e as bancas atualmente têm buscado tratá-los como sinônimos. Mas tem autores que dizem que só esse, por exemplo, é uma causa excludente, e alguns têm entendimentos diferenciados. O que fazer então, professor do céu? Estou perdido. Bom, quando você for prestar um concurso, tem que ver qual é o entendimento da sua banca. Beleza? Muito bem. Você está cansado de saber que no direito toda regra tem uma exceção? Se você soubesse disso, você nem teria feito direito. Então, apesar da regra geral ser a teoria do risco administrativo, existem algumas situações em que o Brasil adota a teoria do risco integral. Mas preste atenção aqui, isso aqui vale só para concursos. Porque na prática o judiciário percebe já que, eu tenho que pelo menos ter um nexo de causalidade, tem que haver aí algum tipo de participação do Estado para ele ser responsabilizado. Na teoria do risco integral, o Estado seria responsabilizado em qualquer situação, o que seria muito grave. Mas, para fins de concurso, existem algumas situações em que o Brasil adota a teoria do risco integral, que é a teoria que diz o quê? Não importa, o Estado vai responder. Que casos são esses? Vou explicar esses 3 primeiro, depois a gente vê o resto. Então, um dano promovido ao meio ambiente, o Estado sempre seria responsabilizado. Brumadinho, Mariana, etc. O Estado sempre seria responsabilizado. Dano nuclear é a mesma situação. Tem uma questão da FGV muito interessante que caiu na OAB recentemente. É assim, determinado Estado resolveu construir uma usina nuclear. Cuidou de tudo, os funcionários foram muito bem treinados. A usina nuclear segue todas as regras de segurança nacional e internacional. Todos os protocolos foram seguidos. A usina está em instalação. Porém, aconteceu um evento imprevisível que ninguém soube precisar o que é e houve a explosão de uma dessas usinas, soltando um pequeno material radioativo, fazendo com que pessoas ao redor se contaminassem, tivessem problemas de saúde. Aí se pergunta, o Estado é responsabilizado aqui? Sim. Por quê? Porque, em casos de dano nuclear, o Estado sempre responde, beleza? Danos provenientes de material bélico, explosão de armamento bélico, bala perdida, sendo que a bala veio da arma do policial. Por isso a importância de saber, o Estado aqui sempre responderia, ok? Podemos colocar ainda aqui atentados terroristas em aeronaves, seguro DPVAT, acidente de trabalho do servidor. Também geram responsabilidade pela teoria do risco integral. Bom, atentados terroristas em aeronaves é por causa do fatídico 11 de setembro, certo? Nossa Senhora, ainda bem que eu não desenho. Muito bem, o atentado às Torres Gêmeas fez com que o preço dos seguros subissem muito, porque as seguradoras tiveram que pagar uma indenização para várias famílias. Depois disso, o preço dos seguros aumentou. Como consequência, o preço das passagens aéreas também subiu. A partir disso, o Estado começou a fazer convênios e o Estado começou a mudar sua legislação, dizendo, olha, se der algum atentado terrorista em aeronave, nós pagaremos indenização. Isso fez com que as seguradoras voltassem a baixar o preço das suas passagens. O seguro DPVAT para vítimas de acidente de trânsito, lembra? Você não precisa ter carro ou moto. Se você é uma vítima de acidente de trânsito, você tem direito a esse seguro. Também segue a teoria do risco integral e o acidente de trabalho do servidor. Então lembre-se, a responsabilidade civil do Estado é objetiva.
O Brasil adota como regra a teoria do risco integral, que tem essas excludentes, e como exceção, ele também usa, às vezes, a teoria do risco integral. Agora, preste atenção numa coisa muito importante para a gente acabar a aula de hoje. Culpa exclusiva da vítima e culpa exclusiva de terceiro não se aplicam quando a pessoa está sob custódia do Estado. Imagina então, por exemplo, que dentro de um presídio ocorre uma briga, ocorre uma rebelião. Imagina que um preso quer comer a sobremesa do outro preso e não quer dividir com mais ninguém, e aí começa uma briga. E eu vou gravar um negócio, tá, o editor aí, Kaique? E você vai colocar aqui, tá? A gente tava no refeitório e eu falei pro cara que eu queria comer a maçã dele de sobremesa. Ele disse que não ia me dar e eu fiz ele me dar a maçã na marra. Parti pra agressão mesmo. Deixei ele todo lesionado. Então veja, nesse caso houve uma agressão dentro do presídio, pessoas que estavam sob custódia do Estado. Nesse caso, eu não posso aplicar a culpa exclusiva de terceiro. Isso acontece em qualquer ambiente de custódia do Estado, até mesmo uma escola pública, por exemplo. Imagine a seguinte situação. Conversando sobre futebol com meus coleguinhas do primário. E o bicho falou que o Neymar era melhor que o Ronaldinho Gaúcho. Porra, ninguém é melhor que o bruxo, né? Aí eu parti pra agressão do moleque mesmo, morou? Neste caso, também, como o dano foi na escola, não podemos alegar culpa exclusiva de terceiro. O Estado responde. Por isso que existem políticas para evitar que as pessoas cometam suicídio dentro dos presídios, porque a pessoa está sob custódia e sob custódia a responsabilidade é do Estado. Depois, escreva nos comentários sobre o que você gostaria de ter de aula. Nos outros comentários já estão anotados e em breve teremos conteúdo. Eu sou o professor Matheus Branco, espero que tenham gostado e até a próxima aula, amiguinhos!